Bom dia, pessoal. Bom, vamos dar continuidade agora no nosso estudo de pilha e vamos ver como calcular o potencial ou força de uma pilha e como determinar se uma reação é espontânea ou não. Então, para começar, vamos ver o conceito de Fenn. A força eletromotriz, Fenn, ou a diferença de potencial, DDP, de uma pilha, é o valor da força total de uma pilha, ou seja, é a pressão que os elétrons fazem ao se movimentarem no circuito assim que a reação tem início. Então, olhando aqui para essa imagem superior esquerda, a gente tem um esquema, né, de uma pilha, do funcionamento de um circuito fechado de uma pilha. E a gente vê que tem um fio saindo do anodo, passando pela luzinha e indo até o cátodo, né? O cátodo. Então, os elétrons, eles são partículas negativas. Então, consequentemente, elas vão fugir aqui, ó, do negativo, né? É um macetezinho para vocês lembrarem que o elétron sempre vai sair do anodo, né, para o cátodo, que é o polo positivo. Então, essa passagem de elétrons aqui, elas podem ser calculadas, né? Elas podem ser calculadas e são chamadas de potencial ou força. Então, quanto maior for essa força aqui, né, mais alto vai ser o valor da potência. Mais potente vai ser a pilha, né, mais força ela terá. Então, essa medida é dada em volts, né, e ela pode ser medida rapidamente pelo voltímetro. Então, é ligado nos polos da pilha, né, no lado do anodo e no cátodo. E assim, esse aparelho, ele faz a medição rapidamente. Então, aqui nesse caso, uma pilha normal, a gente usa geralmente no nosso dia a dia, ela tem 1,5 volts de potência, né? A DDP dela ou a FEM. Alguns fatores afetam esse valor. Então, temos que a natureza dos metais influenciam, né, o valor da força eletromotriz FEM ou da diferença de potencial DDP de uma pilha. Isso porque os metais eles têm propriedades diferentes, né? E alguns vão ser mais eletronegativos do que outros, ou seja, vão ter uma tendência maior de ganhar elétrons do que outros, no caso reduzir, certo? Então, quanto maior a tendência do ânodo, né, o polo negativo, em soltar elétrons, ou seja, oxidar, e quanto maior for a tendência do cátodo em receber elétrons, ou seja, reduzir, maior será o potencial dessa pilha, né? Então, por isso que esse fator afeta esse valor. Outro fator é as concentrações das soluções, né? Então, como vocês viram na pilha de Daniel, algumas soluções são colocadas, né, para que o circuito funcione, para que a pilha funcione. Como o sulfato de zinco, por exemplo. Então, se você aumenta essas concentrações, vai influenciar, né, vai aumentar no valor da força da sua pilha. Então, né, convencionou que nos valores padronizados que veremos daqui a pouco, é apenas 1 mol de cada substância seria usado, 1 mol por litro no caso. E isso também vale para as pressões, né, para os gases. Que no caso, em vez de ser 1 mol por litro, vai ser 1 atm, né, o seu valor padrão. Bom, e depois, o outro fator que afeta é a temperatura. Agora, a gente vai ver como calcula essa força eletromotriz das pilhas, né?
ou seja, o delta é padrão, que é o delta do potencial padrão. Ela é calculada pela diferença entre o potencial padrão do oxidante, o cátodo, e o potencial padrão do redutor, o ânodo, né, como essa fórmula nos mostra. Bem, mas o que é esse potencial padrão? Bom, o potencial padrão é uma medida do potencial individual de um eletrodo, ou seja, de uma semi-reação de oxidação. No caso, pode ser ou redução ou oxidação. Nas condições padrões, ou seja, 1 mol por litro, 25 graus Celsius e 1 atm. Esse valor foi obtido experimentalmente da seguinte maneira. Convencionou, né, usou um eletrodo padrão, simplesmente escolheu um dos elementos para ser o eletrodo padrão, para ser o referencial, ou seja, o ponto de partida, e a partir dele fazer os experimentos, comparar com os outros materiais, né, com os outros elementos. Então, convencionou-se o hidrogênio e deu a ele um potencial igual a zero. Então, ele é o ponto de partida, certo? Isso, aqui nessa primeira imagem, mostra como é feito essa célulazinha, né? Essa pequena célula que faz parte da pilha. Então, aqui ó, a gente tem um fio de platina, né, num tubo, onde se aplicou aqui, por esse lado, o gás hidrogênio numa mangueirinha, certo? Então, esse tubo está cheio de gás hidrogênio a 1 atm. E embaixo, submerso na solução, numa solução ácida aquosa, que é o sulfato de hidrogênio, ela tem uma placa submersa, uma placa de platina esponjosa, que ela tem a tendência a sugar, né, a chupar o hidrogênio, a ficar toda empapada. Então, toda ela está cheia de hidrogênio. Então, ela em si, ela não reage na solução, só o hidrogênio. Bom, aí coloca-se no sistema de pilha, então interliga com fios, né? Entre esses fios tem o voltímetro. Então, se interliga a placa que tem o hidrogênio na sua solução e na placa de zinco, nesse caso aqui é zinco, mas no experimento foi sendo substituído por outros materiais, numa solução também de sulfato do material da placa, né? Nesse caso aqui o zinco. Também nas condições padrões, 1 mol a 25 graus Celsius, e foi feito teste em cada um dos materiais. E o valor que dava no voltímetro é o potencial padrão do zinco, né? Então, foi feito assim, esses valores, e esses valores foram tabelados, né, na tabela dos potenciais padrões de eletrodo. Então, aqui temos essa tabela. Então, aqui tem todas as semi-reações, né, reversíveis. Nesse caso aqui, todas elas estão no formato de redução, né? Todas elas são células de redução, semi-reações de redução, onde o elemento está recebendo elétrons, né? E aqui está seu potencial. Esse é o potencial padrão. Geralmente se usa mais o potencial padrão. Aqui foi colocado o potencial padrão de oxidação para questão de vocês entenderem melhor. Mas geralmente eles só dão nas provas, no Enem, nos livros, só dão um potencial de redução. Então, ó, percebam que o valor padrão é da semi-reação de redução do hidrogênio, e a partir dele tem os valores negativos e os valores positivos, certo? Então, aqui há um aumento do caráter oxidante, né? Ou seja, quanto maior for
quanto maior for o valor do potencial de redução, maior o caráter oxidante desse elemento, né? No caso aqui, o flúor tem um caráter mais oxidante, né? Mas ele é o que tem mais tendência a sofrer redução, né? Porque ele tem um maior potencial de redução. E para você descobrir o potencial de oxidação, é só inverter o sinal. Então, temos aqui a tabelinha com os mesmos valores que tem aqui no potencial de redução, só que com o sinal invertido, certo? Então, aqui, ó, na setinha está dizendo que, ó, o aumento do caráter redutor, ou seja, quanto maior for o potencial de oxidação, maior será o seu caráter redutor, né? Mas ele vai fazer o outro elemento reduzir, certo? Então, aqui no caso, o lítio, ele é o elemento que mais tem afinidade, né? Que mais tem potencial de oxidar, né? Que mais gosta de oxidar, no caso de perder elétrons. Bom, então voltando aqui, certo, a partir dessa variação desse delta do potencial padrão, né, que é a diferença do potencial padrão oxidante e do potencial padrão do redutor, a gente vai ter, então, a possibilidade de prever a espontaneidade das reações de oxirredução. Então, se esse valor for maior que zero, a reação vai ser espontânea. E se for menor que zero, a reação não vai ser espontânea. Bem, agora a gente vai praticar um pouco. Em uma pilha, níquel 0, níquel 2+, e prata mais, prata 0, ou seja, uma semi-reação de oxidação no níquel, né? Ele está perdendo elétron, e uma semi-reação de redução no prata, né? Então ele era positivo e ganhou elétron para ficar neutro. Bom, os metais estão mergulhados em soluções aquosas a 1 molar, ou seja, 1 mol por litro, de seus respectivos sulfatos, a 25 graus Celsius, ou seja, eles estão nas condições padrões de temperatura e concentração. Certo. Bom, a letra A pede a equação global da pilha, a letra B, o sentido do fluxo de elétrons, e a letra C, o valor da força eletromotriz Fem da pilha. E dá os dados, né, que são aqui as semi-reações reversíveis do níquel, neste caso aqui de redução, né, todos eles estão em redução, como está na tabela do potencial padrão de redução, e dá o valor, né, deles, de cada um, respectivamente. Bom, vamos para a resolução. A letra A. Para a gente conseguir a equação global, a gente primeiro precisa determinar quem oxida e quem reduz, certo? Então, olha só, para a gente identificar isso, a gente tem que ver aqui o potencial padrão, né, de redução de cada um. Se o potencial de redução do prata é maior, né, então ele está com um sinal positivo, então quer dizer que ele tem mais facilidade de reduzir, ou seja, de ganhar elétrons, certo? E, assim sendo, ele vai fazer com que ele induz que o níquel seja o que vai perder elétrons. Então, ele vai ser a nossa reação de oxidação. Bom, aqui ele dá a reação de redução, a semi-reação de redução do níquel. Então,
a gente quer a dioxidação, então é só inverter. Esse sinalzinho aqui está dizendo que é a inversão desse potencial aqui, ou seja, é o valor de potencial padrão de oxidação agora. E vamos inverter essa ordem aqui. Então, o níquel que está nos produtos vai vir para os reagentes, né? O níquel simples. E o níquel 2+, mais os 2 elétrons, vai vir para os produtos. E mantém a semi-reação, né? A semicélula, aqui que foi dado na questão de redução, que é o 2. Olha só, interessante. É o prata mais, né? Um elétron, ele perdeu um elétron e produziu o prata nêutron, prata simples. Mas aqui no níquel tem 2, né? 2 elétrons. Ele perde 2 elétrons. Então tem que fazer o balanceamento dessas semi-reações para encontrar a reação global. Aqui é simples, né? Então, se o níquel está perdendo 2 elétrons e o prata só precisa de 1 elétron, então é só acrescentar 2 aqui no prata, né? Então, vai ser 2 cátions, né? Vai ser usado nessa semi-reação, nessa reação, para assim receber esses 2 elétrons do níquel. Então, tá aqui, 2 elétrons, recebeu esses 2 elétrons. E vai gerar, né, vai produzir as 2 pratas simples, certo? E o potencial padrão continua o mesmo, que é o de redução. Então, a nossa semi-reação de redução é essa, e nossa semi-reação de oxidação é essa aqui, certo? E agora é só cortar os elétrons e somar. Então, níquel 0, né, níquel simples, mais 2 prata mais 2 cátions de prata, produzindo um níquel 2+, mais 2 pratas, né? Bom, essa foi a letra A. Agora vamos para a letra B. Para a gente determinar se o polo, a gente determinar o fluxo do elétron, a gente precisa saber que o elétron ele sempre sai do anodo, né? E que a reação no caso, que oxida, é a que perde, né? É a que perde o elétron. Então, se o anodo tá saindo o elétron de lá, é o polo negativo, né? Tá saindo o elétron dele, e a reação de oxidação é por onde saem os elétrons, e no caso, o elemento que sofreu oxidação vai ser aquele, né, que vai soltar os seus elétrons. Então, aqui a gente já viu que a reação de oxidação ele é do níquel, né? É o níquel que está sofrendo oxidação. Então, ele está perdendo esses elétrons. Então, se está perdendo os elétrons, então ele vai ser o anodo, que é a partir do anodo que saem os elétrons, certo? Uma coisa que eu esqueci de explicar, isso aqui para o redutor. No caso, quem sofre oxidação é um forte agente redutor, certo? Então, porque ele está sofrendo oxidação, então ele faz o outro reduzir. Então, por isso que ele é um agente redutor. Então, aqui está redutor por isso. E a mesma coisa também aqui. Se esse aqui está sofrendo redução, então ele faz o outro oxidar. Então, ele é um agente oxidante, certo? Aqui é só para enganar nossos miolos. Vamos lá, letra B. Então, os elétrons saem do níquel, né? Anodo ou polo negativo, e vão para o prata positivo, que é o cátodo ou polo positivo, certo? Bom, letra C. A letra C é a mais simples de todas, né? Que é só colocar na fórmula, colocar esses valores aqui na fórmula. Então, a fórmula a gente viu que a variação do potencial padrão é igual ao potencial, né,
de redução, ele coloca assim, lá embaixo, oxidação. Mas só para você identificar que o primeiro você coloca oxidação, né? O que sofreu oxidação, mas você vai usar o valor de redução. Então, você coloca menos 25, certo? Menos da fórmula e o valor do potencial de redução do elemento que sofreu redução. No caso aqui, mais, mais 0,80 volts. Então, menos 25 volts menos 0,80 volts dá igual 1,5 volts. Menos com menos, mais, certo?